Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Professor Marcos Daniel de Filosofia, mais uma vez aqui com vocês nas nossas aulas online. E, como vocês já sabem, o nosso primeiro período aqui da segunda série foi tratar exatamente sobre o quê? Né? Nós começamos o nosso período falando ali das principais características da filosofia lá no período medieval. Então, nós estudamos ali as duas principais escolas filosóficas desse período. Estudamos a patrística e estudamos também a escolástica. E aí, na aula de hoje, a gente vai retomar, né, algumas questões sobre todos esses períodos que a gente trabalhou ao longo desse período, né? Períodos filosóficos que trabalhamos ao longo desse período letivo. E não falamos apenas sobre ali a filosofia medieval, mas também falamos sobre o Renascimento, falamos sobre a modernidade, entramos ali especificamente em alguns filósofos, como o René Descartes, como o Immanuel Kant, o Iluminismo e também algumas críticas ao Iluminismo. Mas, na aula de hoje, vamos aqui nos acostumar mais uma vez a resolver questões, porque vocês precisam resolver as questões das provas de vocês na escola, mas também tem que estar preparados quando chegarem ali no momento do vestibular. Então, pessoal, o tema da nossa aula é justamente resolver algumas questões sobre esses temas que foram abordados aí ao longo do nosso período letivo, que é o primeiro período da segunda série. E aí nós temos aqui a nossa primeira questão. E ela diz o seguinte: a grande contribuição de São Tomás de Aquino para a vida intelectual foi a de valorizar a inteligência humana e a sua capacidade de alcançar a verdade por meio da razão natural. Olha só. Inclusive, a respeito de certas questões da religião, perdão. Então, o Tomás de Aquino, como vocês estão percebendo, e também já viram lá na nossa aula sobre a escolástica e a patrística, o São Tomás de Aquino ele já está ali numa outra fase da filosofia medieval, né? Antes dele vieram os patrísticos, né? Aquela filosofia desenvolvida pelos padres ali na Igreja Católica. E o que caracteriza essa filosofia patrística? Uma subordinação da razão à fé, né? A razão, segundo os patrísticos, ela não contribui em nada para o homem chegar ao conhecimento, né? Por isso aquela teoria da iluminação, de que a fé garante a razão, o conhecimento, e não a razão. E com São Tomás de Aquino, ele faz o seguinte: bom, peraí, a gente precisa, a gente não pode descartar completamente a razão, a gente precisa dela, ela é fundamental. Então ele meio que coloca ali a razão lado a lado com a fé, né? E aí ele vai dizer o seguinte, a nossa questão: discorrendo sobre a possibilidade de descobrir a verdade divina, ele diz que há duas modalidades de verdade acerca de Deus. A primeira refere-se a verdades da revelação que a razão humana não consegue alcançar. Então, a ideia de revelação não é um atributo ali da nossa razão, é um atributo mais da fé. Por exemplo, como é possível entender como é Deus, né? O ser uno e trino, tudo isso refere-se, por exemplo, à fé. A segunda modalidade é composta de verdades que a razão pode atingir. Por exemplo, que Deus existe. Só com a razão a gente consegue, sim, chegar à conclusão de que Deus existe. Então, a gente percebe que há também uma certa valorização aqui da racionalidade. Ok? Então, vamos lá. A partir dessa citação, indique a afirmativa que melhor expressa o pensamento de Tomás de Aquino. Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte: fé é o único meio do ser humano chegar à verdade. Opa, a gente viu ali no nosso enunciado da questão
que ele fala que a fé ela é muito importante para a gente conhecer alguns atributos divinos, mas que a razão ela também consegue compreender algumas outras coisas sobre a realidade. Então a razão ela também é valorizada, ela não é um único meio do ser humano chegar à verdade. Letra B. O ser humano só alcança o conhecimento graças à revelação da verdade que Deus lhe concede. Aqui é uma alternativa que está muito ali parecido com a teoria da iluminação que é desenvolvida pelos patrísticos, né? Então a gente descarta essa alternativa. A letra C diz o seguinte: mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades por seus meios naturais. Exatamente isso, né? Ele diz, bom, a razão tem a sua limitação, né? Ela é capaz de alcançar algumas verdades, mas né, ela tem a sua limitação e ela consegue alcançar algumas verdades por meios naturais. E aí a gente percebe aqui a influência que o Aristóteles vai ter ali em toda a configuração da filosofia escolástica, né? Se por um lado o Platão influencia bastante o Santo Agostinho na formulação da sua filosofia, né? Negando ali a razão, ou negando ali os sentidos, né? Priorizando um outro mundo. Por outro lado, a gente percebe a influência aristotélica na filosofia escolástica, quando Aristóteles diz, por exemplo, que o mundo sensível gera conhecimento, né? Então, o Santo Tomás de Aquino aqui está dizendo, bom, a razão ela consegue alcançar assim, alguns conhecimentos por suas vias naturais. Então, até aqui essa alternativa está correta. Vamos ver aqui as outras para a gente descartar. A letra D diz o seguinte: a filosofia é capaz de alcançar todas as verdades acerca de Deus? Não, né? Não é uma característica do que o Santo Tomás de Aquino está propondo aqui. A filosofia ela é capaz de alcançar certos conhecimentos, mas não a totalidade, né, de Deus. Então a gente descarta. A letra E diz: Deus é um ser absolutamente misterioso e o ser humano nada pode conhecer dele. Não, o ser humano pode conhecer Deus, né? Segundo o São Tomás de Aquino, fazendo ali o uso da sua razão. Então, a alternativa correta é a letra C, beleza? Vamos para mais uma questão. Essa nossa segunda questão diz o seguinte, vamos para o enunciado. Preparando o seu livro sobre o imperador Adriano, Marguerite Yourcenar encontrou numa carta de Flaubert esta frase: quando os deuses tinham deixado de existir e Cristo ainda não viera, houve um momento único na história, entre Cícero e Marco Aurélio, em que o homem ficou sozinho. Olha só. Os deuses pagãos nunca deixaram de existir, mesmo com o triunfo cristão. E Roma não era o mundo. Mas, no breve momento de solidão, flagrado por Flaubert, o homem ocidental se viu livre da metafísica. E, quando ele se vê livre da metafísica, ele não gostou, claro. Quem quer ficar sozinho, que ele vai questionar, quem quer ficar sozinho no mundo que não domina e mal compreende, sem o apoio e o consolo de uma teologia, qualquer teologia que seja, né? E aí ele está fazendo um questionamento. Então vamos ver o que pede aqui a nossa questão. A compreensão do mundo por meio da religião é uma disposição que traduz o pensamento medieval. Vou repetir. A compreensão do mundo por meio da religião é uma disposição que traduz o pensamento medieval, cujo pressuposto é... Qual é o pressuposto, né, dessa teologia medieval? Tendo como a religião como principal fonte de conhecimento. Letra A. O antropocentrismo, olha só, o que é o antropocentrismo? A valorização do homem como centro do universo e a crença no caráter divino da natureza humana. É completamente o contrário. O antropocentrismo vai substituir, no caso, o teocentrismo, né, que é defendido ali pelos filósofos cristãos. No caso, ele está citando o período medieval. Então, o antropocentrismo não é uma característica da filosofia cristã.
A escolástica, a busca da salvação através do conhecimento da filosofia clássica e da assimilação do paganismo. O que é que ele está nos perguntando, minha gente? Ele está pedindo exatamente o seguinte: essa compreensão do mundo por meio da religião, ela tem um pressuposto. Esse pressuposto é escolástica? Não, a escolástica, ela é uma etapa ali da filosofia medieval. Então, ela não pode ser a resposta para esse enunciado. A letra C diz o seguinte: o panteísmo, o panteísmo é a defesa da convivência harmônica de fé e razão, uma vez que o universo infinito é parte da substância divina. Então, o panteísmo diz que Deus está em tudo, Deus é todas as coisas. E esse não é o pressuposto, no caso aqui, medieval, de que a nossa questão está pedindo, né? Então, a gente descarta também. O positivismo aqui está dizendo que a submissão do homem aos dogmas instituídos pela igreja e não questionamento das leis divinas. No caso aqui, o positivismo, essa definição nem é definição de positivismo. Positivismo é uma corrente filosófica ali da modernidade. Então, a gente descarta. A letra E diz o seguinte: o teocentrismo, a concepção predominante na produção intelectual e artística medieval, que considera Deus como centro do universo. Até aqui, essa alternativa está correta. E acredito que só tem essas alternativas aqui. Então, vamos lá. Exatamente. O teocentrismo. Esse é o pressuposto ali da filosofia cristã desenvolvida na Idade Média. Ok? Vamos para mais uma questão. E essa questão, ela diz o seguinte. Vocês já podem perceber aí que fala sobre o Renascimento, né? Então, vamos lá. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se na Península Itálica, por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema, olha só, sobre o Renascimento, o que a gente pode afirmar dele? Então vamos lá. Letra A diz o seguinte: o racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval. Essa alternativa está completamente confusa. O racionalismo renascentista, ele não vai reforçar esse princípio teológico da tradição medieval. Pelo contrário, esse racionalismo ali renascentista, ele foca na valorização do ser humano, né? E aí a gente percebe uma outra corrente desse período, que é o humanismo. Então a gente descarta. A letra B diz o seguinte: houve o resgate pelos intelectuais renascentistas dos ideais medievais ligados aos dogmas do catolicismo, sobretudo da concepção teocêntrica de mundo. Os renascentistas, eles estão se livrando dessa concepção de mundo teocêntrica. Uma vez que o humanismo valoriza a condição humana na Terra, a gente percebe ali o contrário, é o antropocentrismo, que a gente percebeu ali, que a gente viu uma alternativa, né, na questão anterior, ok? Então a gente descarta também. Letra C diz o seguinte: nesse período, reafirmou-se a ideia de homem cidadão, até aqui ok, que terminou por enfraquecer os sentimentos de identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutas. Olha só, ele está dizendo aqui, essa alternativa, que essa ideia de cidadão enfraqueceu os sentimentos de identidade nacional e cultural que contribuíram para o fim das monarquias absolutistas. Então, essa alternativa está um pouco estranha, né? Essa reafirmação do homem cidadão, ela enaltece a cultura, né, a identidade nacional. Então vamos lá, a letra D diz o seguinte: o humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo, transformando de acordo com a sua vontade, interesse. A gente também pode descartar essa alternativa porque ela não é uma característica do Renascimento. E nos restou a letra E, que diz o seguinte: os estudiosos do período buscaram apoio no método experimental, sim. Naquele momento a gente percebe ali um grande desenvolvimento
do empirismo, o homem investigando a natureza, investigando não só a natureza, mas também o universo, né, os astros e tudo mais. Então, isso é uma característica do experimento, do método experimental, e a reflexão racional também vai valorizar a natureza e o ser humano. Então, essa alternativa aqui, ela é uma característica desse período do Renascimento, ok? Vamos para mais uma questão. Agora, essa é uma questão que fala sobre o Iluminismo. Olha só, o movimento conhecido como Ilustração, o Iluminismo, marcou uma revolução intelectual ocorrida na sociedade europeia ao longo do século XVIII. Estudamos isso aqui nas aulas passadas, então está mais fresco aí na memória de vocês. O Iluminismo, em seu âmbito intelectual, expressou o quê? A negação do humanismo renascentista baseado no experimentalismo, na física e na matemática? É claro que não. O iluminismo, ele não vai negar o humanismo, né? Pelo contrário, o humanismo ele busca uma valorização maior do ser humano, das questões humanas, e o iluminismo ele vai ali de uma maneira muito mais aprimorada, né? Por exemplo, ali no século XVIII, favorecer, né? Melhorar essa condição humana aqui na Terra, a partir de uma, digamos, uma melhor qualidade de vida. E isso é reflexo de todas as transformações que aconteceu tanto na filosofia política, né, na ética e todas essas áreas importantes da filosofia ali com o iluminismo. Letra B. A aceitação do dogmatismo católico e da igreja e da escolástica medieval, um contraponto. Quando a gente estudou o Descartes, a gente viu que ele estudou em escolas, né, jesuítas, que tinha essa tradição escolástica, e ele foi completamente contra esse tipo de ensino. Ele queria um ensino que fosse muito mais preciso e chegasse a um conhecimento verdadeiro. Então, por exemplo, o Descartes, que é o pai ali da modernidade, ele já está fazendo essa crítica à escolástica medieval. Então, a gente pode descartar essa alternativa. A letra C diz o seguinte: a defesa dos pressupostos políticos e das práticas econômicas do Estado do antigo regime? É claro que não, minha gente. Né? A maior crítica que o iluminismo vai fazer são a todas essas características do antigo regime. Da centralização do poder, da centralização da fé, né? Da união entre Estado e religião, da falta de liberdade de pensamento, de expressão, e tudo isso que é característico do antigo regime. Então, né, essa alternativa ela não tem como estar correta. Ela é justamente o contrário. Se fosse uma questão pedindo exatamente qual dessas alternativas, né, expressa a maior crítica que o iluminismo fez, a gente poderia marcar ela. Mas a questão está pedindo exatamente o contrário. Então, vamos lá. Ou seja, o iluminismo, em seu âmbito intelectual, expressou o quê? Letra D. A consolidação do racionalismo como fundamento do conhecimento. E aí, essa daqui está muito fácil. Vocês, claro, que já conseguem marcar de cara, porque é exatamente a consolidação e a supervalorização do racionalismo e da razão humana que vai marcar o iluminismo, né? Colocando a razão humana como fundamento do conhecimento e não mais a fé. Ok, pessoal? Então, vamos confirmar aqui exatamente isso. Então, minha gente, vocês perceberam aí, né, que nós fizemos todo um percurso ali, desde o período medieval até ali as críticas que vão ser feitas ao iluminismo. E na aula de hoje, nós resolvemos aqui algumas questões para vocês se habituarem já, desde já, né, com questões e se prepararem aí para os vestibulares e para as provas aí dos períodos de vocês. Então, pessoal, por hoje é só. Aquele abraço e até mais.